Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse Curto Circuito 46, eu gostaria de conversar com vocês sobre as grandes dificuldades que o governo atual está enfrentando no setor elétrico. Esse programa, na verdade, ele é uma continuação dos programas anteriores. No Curto Circuito 44, nós conversamos sobre aquilo que seria o grande problema do setor elétrico no Brasil hoje, que é justamente o esgotamento do nosso modelo hidrelétrico em um contexto muito difícil, que é o contexto da transição energética. Por outro lado, no curto-circuito 45, a gente conversou sobre as dificuldades que as instituições brasileiras hoje têm de entregar aquela mobilização de recursos necessária para enfrentar esse problema. A coordenação dos agentes econômicos, dos atores sociais, dos atores políticos, justamente aquela coordenação necessária também para enfrentar esse problema. E mesmo as dificuldades que essas instituições têm hoje de gerir os grandes conflitos que nascem justamente desse contexto de transformação que a gente está vivendo. Então, as nossas instituições, o setor elétrico brasileiro, ele apresenta hoje um grande déficit institucional. Isso significa que nós temos um problema que é muito grande e também temos grandes dificuldades para enfrentar esse problema. Então, isso caracteriza um contexto de dificuldades, um contexto estrutural, de dificuldades estruturais. E é justamente nesse contexto é que o governo vai assumir no ano passado, né, em 2023, e vai encontrar bastante dificuldades. Então, a gente tem assim, por exemplo, a gente tem um jogo muito difícil, que a gente tem que enfrentar, por exemplo, um time argentino, o Boca Juniors, lá na Bombonera, em Buenos Aires. Isso é uma tarefa muito difícil. Por outro lado, o nosso time tem restrições, o nosso time tem muitas limitações, então isso torna essa tarefa mais difícil. E, para combinar, o nosso técnico não tem muito claro de qual é o plano de jogo, qual é a estratégia de jogo que tem que ser implementada para esse jogo. Então, é isso que caracteriza o nosso momento atual. Então, hoje, nesse programa 46, a gente vai conversar exatamente sobre as dificuldades no governo nesse contexto de dificuldades e de problemas estruturais que caracterizam o setor elétrico brasileiro hoje. Então, esse é o tema do Curto-Circuito 46, as dificuldades do atual governo no setor elétrico. Pois bem, antes de começar, eu gostaria de lembrar para vocês duas questões. A primeira delas é que todos os vídeos, todos os textos que a gente citar nesse programa, os links vão aparecer aqui embaixo na descrição do programa lá no YouTube. Em segundo lugar, vocês podem ouvir esse programa na forma de podcast. Qual é o podcast? Canal IE-UFRJ. Lá vocês encontram esse curto-circuito no formato de podcast. Vamos então começar o nosso trabalho justamente identificando quais são as implicações, quais são as consequências do fato do governo não ter uma agenda própria para o setor elétrico. O que isso implica? O que isso significa? E depois, num segundo momento, vamos analisar as políticas que estão sendo implementadas nesse governo sob essa ótica, sob essa discussão da falta dessa agenda própria que caracteriza o governo nesse exato momento. Então vamos lá começar os nossos trabalhos. Esse governo, ele não tem uma agenda própria para o setor elétrico. Ele não tem um projeto para o setor elétrico brasileiro. Nesse sentido, esse governo do PT é diferente daquele governo que chegou ao poder em 2003. Aquele governo, o primeiro governo Lula, ele tinha uma agenda própria para o setor elétrico, ele tinha um projeto próprio para o setor, ele tinha uma visão própria para o setor elétrico brasileiro naquele momento. Ele sabia o que ele queria do setor elétrico naquele momento.
Você pode alegar que houve uma série de problemas de implementação desse projeto, mas uma coisa é inegável: havia esse projeto. E você também tinha gente, você tinha quadros, você tinha estruturas que permitiam o desenvolvimento de um projeto como esse. Hoje, isso é muito mais difícil. Então, esse governo que chega ao poder em 2023, ele tem esse problema. Ele não tem um projeto muito claro, ele não tem uma agenda muito clara para o setor elétrico brasileiro nesse momento. Quais são as consequências disso? Eu acho que a primeira consequência importante é aquilo que diz respeito à consistência interna da sua agenda. Se você não tem uma agenda própria, você tem que se apropriar da agenda dos outros. Se você não tem uma agenda própria como governo, você acaba ficando refém das agendas privadas, dos interesses privados, e principalmente no momento muito particular do setor elétrico no Brasil e no mundo, que é um momento marcado por muita incerteza. Então, as agendas dos agentes privados, elas são agendas hoje, naturalmente, de curto prazo, muito focadas no curto prazo. Por quê? Exatamente porque os riscos e as incertezas são muito elevadas. E por outro lado, são agendas também muito focadas em questões específicas e individuais. Então, são agendas muito estreitas. Então, nota bem, você tem uma agenda que é uma agenda de curto prazo e tem uma agenda que é uma agenda muito estreita em termos do conjunto dos interesses. Se você fica preso a essas agendas, o que que você fica? Você fica preso justamente às disputas que são muito fortes entre esses interesses. Então você fica refém dessas disputas. Justamente você que é o Estado, você que é o governo, o que que se espera de você? É que você justamente foque no longo prazo, que você foque no longo prazo, e você seja capaz também de construir uma agenda que seja mais ampla, que seja uma agenda do setor, que seja uma agenda sistêmica, que seja uma agenda coletiva. É isso que espera de você. Quando você fica refém das agendas individuais, você está lascado, você não vai conseguir fazer isso. Aí você se transforma o quê? Num guichê, num despachante dos interesses privados. Se você vira simplesmente num guichê, se você vira simplesmente num despachante, você está como, como agente, você acaba contribuindo para a desestruturação, para a fragmentação, para o desmanche do setor. Você não consegue fazer aquilo que se espera de um Estado, aquilo que se espera justamente do governo, no caso do setor elétrico. É que você vá para o meio de campo e você arme o jogo, e você estrutura o jogo. Quando você não tem uma agenda própria, você não consegue isso. Você fica encaixotado nas agendas dos outros. Quer dizer, você, como um técnico, você não vai chegar para cada jogador e perguntar como é que você quer jogar. E aí, a partir daí, você monta a sua estratégia de jogo, e isso não existe. Isso é uma coisa que não acontece. Então, quando você não tem uma agenda própria, você não consegue dar consistência às suas ações. Então, esse é o primeiro ponto relevante quando você tem uma agenda que não é sua, quando você se agarra na agenda dos outros. Você ajuda a aumentar a zona, você ajuda a desestruturar, a desorganizar, a fragmentar o setor. Esse é um ponto importante. Outra coisa também, de respeito à consistência estratégica. A consistência estratégica. O que que isso significa? Cara, olha só, você tem uma agenda. Como você vai implementar essa agenda, isso vai depender das suas avaliações políticas, da correlação de força, do momento, enfim, de tudo isso. Agora, na hora da implementação, você tem que ter muito claro, na hora de definir essa implementação política da sua agenda, na verdade, o que que você considera importante. Quais são os objetivos que você acha importante? O que você pode abrir mão e o que você não pode abrir mão? Se você tem uma agenda na cabeça, isso está dado. É mais fácil fazer isso. Agora, quando você não tem, você pode fazer, implementar ações que, na verdade, acabam. Essas ações vão terminar por inviabilizar
certos objetivos que são prioritários para você. Você fica completamente perdido no jogo. Então, uma agenda é importante por isso. Ela define ó, o que é prioritário, o que não é prioritário, o que eu posso abrir mão, o que eu não posso abrir mão. Eu estou me aproximando dos meus objetivos ou estou me afastando? Então, é essa consistência estratégica você só consegue se você tem uma agenda na cabeça. Então, uma agenda é importante ter uma agenda. Porque senão você, como eu falei, você está desestruturando, você está desarrumando, você está avacalhando, você está muito mais sendo mais um elemento para o desmanche, para a fragmentação do setor elétrico brasileiro, do que um fator justamente para tentar inverter esse movimento, resistir a esse movimento e manter a integridade do setor, que é uma questão que socialmente, politicamente, economicamente é fundamental. Agora, se você quer fazer uma agenda, você precisa ter alguns pontos que são básicos para construir essa agenda. Eu diria o seguinte: justamente sob a perspectiva que nós estamos, né, desenvolvendo aqui no curto-circuito, nesse ano, desde o curto-circuito 44. Qual é o objetivo que você tem que enfrentar? Qual é a questão que você é fundamental e a partir da qual você tem que estruturar a sua agenda? É o enfrentamento do esgotamento do modelo hidráulico e da transição energética. É essas duas coisas. Gente, se a gente tivesse o esgotamento do modelo hidráulico sem ser no contexto da transição energética, o problema era muito mais fácil. Agora, imagina se a gente tivesse a transição energética, mas com o modelo hidráulico, não, o nosso modelo hidrelétrico funcionando plenamente. Puxa, seria ótimo, a gente ia ter uma solução. Mas não é isso que acontece. Então, o que que acontece? Qual é o problema aqui? A gente vai ter que mudar a nossa matriz elétrica. O hidrelétrico, né, a energia hidráulica vai perder peso e vai entrar quem? Gente, vai entrar as renováveis. Não vão entrar as térmicas, porque se as térmicas entrarem, a gente vai estar carbonizando a nossa matriz no momento onde o mundo inteiro está descarbonizando. Então, isso não tem sentido. Então, olha só, o nosso desafio é o mesmo desafio do mundo. É a introdução das renováveis. Como é que a gente faz isso de uma forma sustentável? Em termos técnicos, econômicos, ambientais, sociais, políticos. Não é fácil, é extremamente difícil. Mas olha só, esse é o nosso problema. Nosso problema que a gente tem na cabeça é isso. Como é que a gente faz a transição? Como é que a gente aumenta a participação das energias renováveis, eólica e solar, basicamente, no nosso setor elétrico? Não é fácil. Será que a gente está fazendo a forma certa? O que está acontecendo? Então, o objetivo é esse. Como é que a gente faz isso? Bom, aí a gente pensa bastante naquela discussão sobre o déficit institucional. A gente tem uma complexidade muito elevada e a gente não está com capacidade de coordenação das instituições para dar conta disso. Então, tudo aquilo que aumenta, gente, que aumenta a complexidade, que desestrutura, que desorganiza mais, tudo isso deve ser evitado, porque senão eu vou abrir o déficit. Eu vou abrir o déficit. E meu problema é o déficit. Esse déficit ele é desestruturante, ele desarruma o jogo. Então, eu tenho que evitar essas ações. Por outro lado, eu tenho que aumentar minha capacidade de coordenação. Isso significa que eu tenho que trazer o Estado para o jogo. Porque o jogo, nesse jogo, o Estado joga um papel fundamental. Mesmo que você queira soluções de mercado, o que você quiser, no setor elétrico, quem estrutura o jogo, quem vai para o meio de campo, quem arma, mesmo que seja uma solução de mercado, é o Estado. Então eu tenho que fortalecer o Estado nesse momento, quer queira ou não, porque eu tenho que aumentar a minha capacidade de coordenação. Então, tudo aquilo que fragiliza o Estado, tudo aquilo que fragiliza a minha capacidade de coordenação tem que ser evitado. Ao passo que é tudo que fortalece essa capacidade de coordenação, vamos nessa. Então é importante ter claro nisso. Não vai fazer ações que vão desestruturar, que vão desorganizar, que vão enfraquecer o Estado. Você está aumentando o déficit. Então você está fazendo a coisa de uma forma errada. Você está ampliando o seu problema e não reduzindo. Em terceiro lugar, bom, para que você vai fazer tudo isso? E aí você tem que ter muito claro. Eu vou fazer isso para entregar à sociedade brasileira aquela energia que ela precisa para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar e para o conforto. Ou seja, eu tenho que entregar energia barata. É para isso que eu vou fazer esse problema. É para isso que eu vou fazer a transição. Eu tenho que encontrar uma maneira de fazer a transição que, ao final, tenha energia barata. Se eu faço uma transição que, no final, eu entrego uma energia cara, qual é o sentido disso?
Então é importante na tua agenda. O que que é importante? O que que eu tenho que enfrentar? Como é que eu posso enfrentar isso? O que que eu devo evitar? Em terceiro, para que que eu estou fazendo isso? Então, a partir, se você parte de uma agenda simples, isso aqui é uma agenda simples, uma coisa extremamente simples de você ter na cabeça, eu vou olhar o que eu estou fazendo sob essa perspectiva. Estou avançando na transição? Estou reduzindo o déficit institucional? Estou, ao fim e ao cabo, entregando de uma forma sustentável uma redução de tarifa que seja sustentável? Não é uma redução de tarifa que só se tem uma vez, né? Once for all, só uma vez só. Não, isso se mantém, isto é estruturalmente sustentável. Essa é a questão que eu acho que a gente tem que pensar, tá certo? Isso que é importante ter na cabeça, uma agenda mínima sobre a qual a gente possa discutir. Então, agora, vamos dar uma olhada se o que o governo está fazendo é consistente com essa agenda mínima para arrumar o jogo. Ou se, pelo contrário, ele está desarrumando mais o jogo. Então, vamos pegar algumas políticas, algumas ações do governo e vamos conversar um pouco sobre elas. Porque a gente pode ter uma clareza melhor, mas de que maneira? Vamos olhar sobre uma perspectiva. Vamos olhar sobre uma perspectiva estruturante, de ter uma agenda que é mais ampla. O que que a gente está fazendo errado? O que que a gente podia fazer certo? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no que o governo está fazendo. Quais são as políticas que estão sendo implementadas para a gente ver se tem consistência, se tem coerência esse conjunto de ações, e principalmente a partir da perspectiva de uma agenda mínima, né, estruturante, como essa que a gente desenhou anteriormente. Vamos ver como é que esse jogo está sendo desenvolvido. Vamos começar por um tema, que é um tema que está colocado na mesa, que é a utilização dos recursos da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, para reduzir as tarifas nesse exato momento. Eu acho que esse tema é interessante porque ele envolve a Eletrobras. E a Eletrobras, eu acho que é um tema muito importante dentro dessa nossa discussão, dentro da agenda estruturante que a gente tem na cabeça. Então, por quê? Por que que a Eletrobras é importante? É interessante a gente começar por aqui, essa nossa avaliação. Gente, a Eletrobras, ela detém ativos que são ativos de flexibilidade. São ativos, são recursos muito importantes nessa transição que a gente está fazendo, na introdução das energias renováveis, na viabilização dessa introdução de uma forma sustentável. Por quê? Porque a Eletrobras detém os reservatórios, que são estocagem de energia, detém as centrais hidrelétricas, que são as centrais mais flexíveis que você tem, e detém as linhas de transmissão, que te dão uma flexibilidade espacial que é muito importante. Por quê, Ronaldo? Porque quando você coloca as fontes renováveis, você coloca fontes que são intermitentes, que são irregulares, que são descontínuas, que têm uma variabilidade muito grande. Então, ter recursos de flexibilidade é uma coisa muito importante. O que que você faz quando para de ventar? Você precisa ter um recurso que entre imediatamente, instantaneamente, para cobrir esse vento que parou. E depois, quando voltar a ventar, você precisa que esse cara saia também rapidamente. Que ativos são esses? Reservatórios, centrais hidrelétricas e linhas de transmissão. Esses ativos estão com a Eletrobras. Esses ativos geram uma renda, elas geram uma renda de flexibilidade, geram uma grana muito grande. Por quê? Porque você tem exatamente aquilo que se necessita desesperadamente na transição, que é flexibilidade. Então, qual é a questão que está colocada aqui? Muito simples a questão. Essa renda, essa grana, ela vai ser utilizada para quê? Ela vai ser utilizada para a gente tornar a nossa transição mais barata. Ela vai ser usada para que a gente tenha uma transição que entregue uma energia que seja mais acessível para a nossa população, para a nossa economia, para a nossa indústria, para o serviço, enfim. Ou essa renda vai ser simplesmente utilizada para enriquecer ainda mais
os proprietários da Eletrobras. É essa a decisão. Se eu estou pensando numa agenda estruturante, e fazer uma transição com uma maior capacidade de coordenação, fazer uma transição que entregue uma energia mais barata, o controle desses ativos que estão hoje na Eletrobras, esse controle é fundamental. Então, o que eu estou disputando é esse controle. O que eu quero é retomar o controle desses ativos para fazer justamente uma transição mais barata. É por isso que eu quero a Eletrobras. Eu não quero o controle da Eletrobras por uma questão política, por uma questão ideológica, por uma questão retórica. Não, é por uma questão bastante objetiva. Eu preciso desses ativos para tornar a transição brasileira mais barata. É para isso. É para garantir para o nosso agente uma energia mais barata. É por isso que eu preciso desses ativos. E, por outro lado, os grupos econômicos que controlam hoje a Eletrobras, eles não têm o menor compromisso com isso. Eles não têm o menor compromisso com a segurança do abastecimento, com a segurança energética, com a questão do acesso da energia mais barata. Não, eles não têm nada, nenhum compromisso com isso. O compromisso que eles têm é com a grana que eles botam no bolso. Então, eu acho muito, mas muito difícil você conciliar a agenda dos donos da Eletrobras com a agenda de um governo que está comprometido com essa agenda estruturante. Então, a gente vai disputar. A gente vai disputar o controle da Eletrobras. Esse governo não é um governo parceiro da Eletrobras, porque a Eletrobras não é parceira desse governo. Não é parceira de ninguém que tenha uma agenda que seja uma agenda comprometida com a segurança energética do país. Deixar isso muito claro. Então, as possibilidades de conciliação, de acordo, são muito pequenas. Então, eu não sou, se eu sou governo, eu não sou amiguinho da Eletrobras. Porque esses caras não são meus amigos, não são meus parceiros. São meus adversários nessa luta por uma energia mais barata. Então, isso tem que estar claro na sua agenda. Tem que deixar muito claro isso na sua agenda. E aí, o que que a gente vai ver quando a gente dá uma olhada no que está acontecendo? Essa proposta, por exemplo, de usar os recursos da privatização da Eletrobras para reduzir tarifa. Isso aqui é muito interessante. Qual é a questão fundamental aqui? A Eletrobras, estatal, vendia uma energia mais barata. Ela vendia uma energia mais barata pelo simples fato de que ela vendia a sua energia no regime de cotas. O que era o regime de cotas? Esse regime de cotas ele foi implementado em 2012, a partir da medida provisória 579, e definiu o seguinte: olha só, a tarifa dessas usinas da Eletrobras, essa tarifa vai cobrir apenas a operação e a manutenção da usina. A remuneração do capital investido não vai acontecer, não vai entrar nessa tarifa, até porque esse capital ele já foi remunerado. Essas usinas já foram pagas, essas usinas estão, no jargão, amortizadas. Então, graças a esse regime de cotas, você tinha uma energia mais barata. Essa energia mais barata, ela ia para quem? Ela ia basicamente, essencialmente, para o consumidor residencial. Então, o consumidor residencial brasileiro, graças a esse regime de cotas, tinha acesso a uma energia mais barata. Uma energia mais barata que estava prevista para valer nos próximos quase 30 anos. Então, nos próximos 30 anos, o consumidor brasileiro, residencial, tinha direito a essa energia barata. Com a privatização, esse regime de cotas desaparece e a Eletrobras vai vender a energia no preço de mercado. Então, a privatização, com a descotização, leva a tarifas mais altas? Sim, óbvio. Se vai ser preço de mercado, não vai ser mais regime de cota, a tarifa vai ser mais alta. Então, o consumidor vai pagar mais por essa energia elétrica. Então, vai ter um impacto tarifário fruto da privatização da Eletrobras. Por quê? Por causa da descotização. Isso é inegável. Ninguém discute isso. O que foi feito? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos criar um fundo para tentar reduzir o impacto desse aumento de tarifa que vai acontecer. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte: a Eletrobras privatizada, ela vai depositar
32 bilhões de reais ao longo de 25 anos. Então, a cada ano, ela pinga uma parcela desses 32 bilhões, justamente para reduzir, para atenuar, para neutralizar os impactos desse aumento de tarifa que vai acontecer fruto da descotização, fruto da privatização. Ponto. Essa grana, esses 32 bi, é um fundo que serve para atenuar, para reduzir, para neutralizar o aumento de tarifa que vai ter fruto da privatização, fruto da descotização. Bom, é isso que a gente tem. Esse é o recurso. Então, olha só, eu vou ter uma dor de cabeça. Vou ter uma dor de cabeça. Essa aqui, essa nova, estou te dando uma Novalgina para essa sua dor de cabeça que você vai ter. Tem uma Novalgina, tem uma dor de cabeça que eu vou ter. Esse dinheiro aqui é para pagar o colégio das crianças no final do mês. Então, para pagar a mensalidade do colégio das crianças no final do mês, tem esse dinheiro. Então, a natureza desse fundo, desses 32 bi, é isso. É para cobrir um aumento que já está feito. Tá legal. O que que aconteceu? Essa descotização ela começa a partir do momento que a Eletrobras é privatizada, obedecendo um cronograma que você descotiza, sai do regime de cota e vai poder jogar no mercado livre, vai poder jogar com preço de mercado 20% a cada ano, de tal maneira que começa em 2023, 5 anos depois, a Eletrobras já pode vender toda a energia dela no mercado livre. A ideia começa em 2023. Só que, no governo Bolsonaro, Bolsonaro foi lá, pescou 5 bilhões desses 32 e já usou em 2022 para abaixar a tarifa. Num ano eleitoral, fez ali uma demagogia tarifária e usou esses 5 bi, que é justamente para você contrabalançar aquele aumento que vai ter para reduzir hoje. Bolsonaro fez isso. Então, sobraram 27 bi. Ano passado, em 2023, foi mais quase 1 bi. Então, hoje, esse fundo tem 26 bi. Aí, o que que o governo propõe? Pegar esses 26 bi, pedir para a Eletrobras antecipar esses 26 bi, para que você possa reduzir a tarifa hoje. Tá bom. Qual é o problema disso aqui? Qual é o problema disso aqui? Isso aqui tem um problema, que é um problema básico, inicial, que eu acho que não é legal. Por quê? Porque você está antecipando recursos. Mas você está antecipando de recursos que estão casados com gastos que o consumidor vai ter no futuro. Então, esse consumidor hoje, ele vai ter a sua tarifa aumentada na medida em que você vai descotizando. Esse aumento que ele vai ter é fruto dessa descotização. Então, você está pegando a Novalgina que eu tenho para usar quando eu tiver essa dor de cabeça que eu vou ter para resolver uma dor de cabeça de hoje, que é fruto de uma coisa completamente diferente. Ou seja, aqui na frente, e não é muito lá na frente, é logo aqui na frente, você vai ter que arrumar uma outra Novalgina, cara. Não adianta você pegar o dinheiro do pagamento da mensalidade do colégio das crianças, gastar no supermercado, porque depois você vai ter que arrumar grana para pagar o colégio das crianças. Você está enganando o consumidor. Você está dando para o consumidor com uma mão uma coisa que você vai tirar pela outra. Isso não é legal. Mas vai ter um aumento, vai ter a redução agora. Vai ter um impacto positivo agora, nesse ano, que é o ano eleitoral. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Você está fazendo exatamente aquilo que os agentes privados estão fazendo. Você está sobre uma lógica de curto prazo.
você está refém dessa agenda de curto prazo. Então, você está ajudando a desestruturar o setor, a desarrumar o setor. Você não está fazendo uma coisa legal. Não é legal que um governo popular, um governo como esse, faça uma coisa como essa. Não ajuda em nada. E, além do mais, o que que você faz? Você sanciona a privatização. Você concorda com a privatização, porque você faz um acordo com a Eletrobras dela antecipar esses recursos em troca do reconhecimento da privatização. Então, essa disputa pelo controle, que é uma questão chave para você, desaparece, ou seja, você sacrificou um objetivo de longo prazo, estratégico, fundamental para você, fundamental para o país, fundamental para o setor elétrico, para ter um ganho político de curto prazo. Se você tem uma agenda, você não faz isso. Isso é fruto justamente da sua falta de agenda. Você está sacrificando um objetivo de longo prazo em nome de um ganho de curto prazo. É isso que você está fazendo. E você também está o quê? Está encaixotado na lógica de curto prazo. Olha só a jogada errada que você está fazendo. Você está fazendo uma jogada completamente errada. Isso é interessante porque quando a gente vai discutir, por exemplo, toda a discussão, todo o embate que tem em torno, por exemplo, da retomada das cadeiras no Conselho de Administração, que também diz respeito justamente à discussão do controle desses ativos que a gente acha fundamental. A Eletrobras tem 43% das ações ordinárias, das ações que têm direito a voto. Mas desses 43, 33 some e, de fato, ela só tem direito a 10 na hora de disputar o controle. Então, se você tem um conselho de administração, que é onde você decide os destinos da companhia com 10 cadeiras, embora você tenha 43% das ações, você só tem direito a uma cadeira. Quando, na verdade, desses 10, como você tem 43, eu tinha que ter direito a 4 cadeiras. Então, aqui tem uma luta para reconquistar essas, no a começo de conversa, essas 4 cadeiras. É uma coisa completamente inconstitucional, absurda. Se roubou 33% das ações desapareceram. Então, essa é uma luta pelo controle. É legítima. Mas é uma luta que se insere dentro de uma luta maior por esse controle. Não é uma luta por cadeiras. Ah, que dizia então, se a Eletrobras me der 2 cadeiras e eu ficar com 3 cadeiras, eu sou feliz e faço um acordo e nunca mais discuto sobre isso. Não é uma discussão. Não é uma dança de cadeiras. É uma luta muito dura pela disputa. Eu estou disputando. Eu estou criando situações para a Eletrobras. Eu não sou amiguinho da Eletrobras. Eu não estou aqui para conciliar com a Eletrobras. Eu quero essas 4 cadeiras. Como também quero o direito, o mesmo direito, que, por exemplo, o governo francês teve de ir para o mercado e comprar as ações necessárias para ele deter o controle pleno da EDF. O governo francês foi lá, comprou 16% das ações que ainda estavam na mão do setor privado no mercado e adquiriu o direito de ter o controle pleno. Fez isso de uma forma capitalista, no mercado, perfeito. Por que que eu não posso, eu, governo, ou qualquer governo no futuro que quiser ter e achar que é estratégico, que é fundamental o controle da Eletrobras, esse governo, ele ir lá e adquirir as ações necessárias pagando o preço do mercado? Não, mas isso não dá. Por quê? Porque tem uma pegadinha na privatização que ele, se ele fizer isso, ele vai pagar 3 vezes o preço de mercado. Que isso? Isso é uma coisa completamente ilegal. Então eu luto contra essas coisas, porque na verdade se insere dentro dessa luta pelo controle da Eletrobras e daqueles ativos que eu considero estratégicos. Então é isso que a gente está falando. Não é uma dança de cadeiras. Ah, não, aceita 2 cadeirinhas aí, dá uma para o Lira, dá outra para o Pacheco, e a gente esquece tudo isso. Você abriu mão. Quer dizer, como é que se insere essas questões dentro da sua estratégia?
Eu não tenho que pedir para a Eletrobras e negociar com a Eletrobras a antecipação dos recursos associados à descotização. Eu tenho é que disputar, eu tenho que discutir a descotização em si. Por que que os consumidores brasileiros foram passados para trás nessa história? E ninguém levantou a hipótese, ué, mas nós estamos rompendo um contrato? Ué, não é para romper contrato, mas quando o contrato é do consumidor, esse contrato pode ser rompido? A discussão é a descotização e não fazer acordo para antecipar recurso de descotização. É porque você não tem uma agenda. Quando você não tem uma agenda, você embarca nas agendas diversas do setor privado. Você embarca na agenda da liberalização do mercado. O que que faz esse governo? Vamos acelerar a liberalização do mercado. Você tem ideia do que você está falando quando você está falando sobre acelerar o processo de abertura do mercado livre para todos, o liberou geral? Você tem ideia do que você está falando? Você sabe, como nós já discutimos várias vezes aqui nesse curto-circuito, que a liberalização do mercado, ela leva a um aumento explosivo da complexidade e reduz a nossos mecanismos, a nossa capacidade de coordenação, portanto, amplia o déficit institucional. Num momento crucial como esse que nós estamos vivendo agora, onde a gente precisa desesperadamente de reduzir esse déficit, de ter capacidade de coordenação, de reduzir complexidade, de aumentar o controle sobre o que está acontecendo, aí você resolve o liberou geral através de uma leitura muito primária, muito inicial, muito tosca. Ou seja, você embarca na agenda dos atravessadores, que são os comercializadores, que querem a ampliação do mercado livre, porque eles vivem de vender e de comprar energia, e dos bancos, ou seja, você fica refém dessa agenda e, ao mesmo tempo, desestrutura uma agenda estruturante que você poderia ter. Por que que você faz um movimento como esse? Porque você não tem uma agenda própria. Você não tem um projeto de setor, então você sai embarcando, botando um pé em cada canoa e sai construindo uma agenda completamente desestruturante. Quando você vai para a transição energética, você bate bumbo. Vamos acelerar esse processo. Mas como é que você está acelerando esse processo da entrada das renováveis? Nós já discutimos isso aqui. Até com o Altino Ventura, um grande engenheiro, num curto-circuito passado. A entrada das renováveis, nesse exato momento, está completamente tendo um efeito que, na verdade, está desestruturando o setor elétrico brasileiro, o setor hidráulico. Esse processo tem que ser olhado com mais atenção. Vamos devagar, nós não estamos fazendo a coisa da forma mais adequada, pelo menos não sob uma visão de uma agenda estruturante. Nós estamos desestruturando o setor. Então, a questão não é bater bumbo que nós vamos ser a liderança da transição energética mundial e coisas desse tipo. Bater bumbo nunca dá certo no setor elétrico. Nunca dá certo. Vamos devagar. Calma. Calma com isso. Senão você fica refém. Refém o quê? Lá está você outra vez. Refém dos interesses privados, do lobby da eólica, do lobby da solar, da geração distribuída, perdido dentro desse lobby e também numa lógica de curto prazo. A mesma coisa acontece no hidrogênio, você desembarca, você cai cai inteiro dentro do lobby do hidrogênio. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a energia, vamos converter em hidrogênio, pegar esse hidrogênio e mandar para fora, exportar, para descarbonizar a matriz europeia. O que que isso vai afetar na casa, né? O que vai afetar isso na Dona Maria, que não consegue ligar o ar-condicionado dela, que a nossa energia é cara pra caramba? Como é que casa? Não casa. Vamos converter hidrogênio, jogar dentro de um duto e vamos fazer aço verde? Espera aí, mas olha a lógica disso, devagar. Ou seja, você está encaixotado no lobby do hidrogênio.
e que nós vamos ser o rei da transição, nós vamos ser o rei da cocada preta, vamos liderar a transição mundial. Com o quê? Com energia cara? Porque o que nós temos concretamente hoje é uma energia cara. Mas onde é que está a sua agenda para construir uma energia barata? Você não tem essa agenda. Então você está encaixotado na agenda do hidrogênio, na agenda disso, na agenda daquilo outro, do comercializador, do banco, e por aí vai. Você não tem uma agenda. E aí você tem que dar uma resposta para a revisão das concessões. Para a revisão das concessões que está colocado aí, da concessão da distribuição. Um dos problemas mais complexos, difíceis que você tem hoje no mundo. Nós já conversamos com isso aqui no curto-circuito anterior, só sobre a distribuição, deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Problema difícil. Problema que envolve até mesmo a discussão de que será que essa propriedade ela não tem que ser pública? Da rede, para poder estruturar esse espaço que ameaça implodir? Eu preciso de coordenação. Então, se eu estou preocupado em coordenação, eu vou discutir a questão da geração, da renovação da distribuição, sobre a ótica da criação de um espaço de coordenação dentro da distribuição, que é fundamental, que é social, que é uma questão de sobrevivência hoje. Você tem isso na cabeça? Não, você não tem. Você está refém dos interesses das distribuidoras. Ou do embate com os comercializadores, se abre o mercado, se não abre, da geração distribuída, liberalização de mercado. Tudo isso está ali no bojo da discussão sobre distribuição. Uma discussão pedreira. Como é que você vai? Você vai para essa discussão completamente desapetrechado, completamente despreparado, porque você não tem uma agenda. Então tem essa, você não tem uma agenda, você tem um amontoado de questões. Então você não ajuda, você não contribui para a estruturação do setor. Você não contribui para que a gente pare com esse processo de desmanche muito forte dentro do setor. Você, na verdade, contribui para a desestruturação, você contribui para o desmanche, e você contribui para que a gente tenha cada vez mais uma trajetória muito forte de custos crescentes, tarifas cada vez maiores. Ou seja, o que está acontecendo é que a sociedade brasileira, que a economia brasileira vai ter cada vez mais dificuldade para ter acesso a uma energia barata, a uma energia que viabilize, né, o desenvolvimento econômico, o conforto, o bem-estar, a segurança. Você está contribuindo com isso, porque você não tem uma agenda que seja estruturante. Você precisa desesperadamente, esse governo precisa desesperadamente ter uma agenda mínima para o setor elétrico, que arrume a intervenção dele. Isso não é fácil. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu entendo as dificuldades que o governo tem, que vão além das dificuldades políticas. Eu não vou entrar nesse tema, porque esse tema não é da minha área. Tem, né, analistas políticos que são muito mais capazes de falar sobre essas restrições, essas dificuldades, essas limitações políticas. Mas a gente tem limitações que são relativas a questões do setor. Eu estou falando sobre isso, sobre a minha área, sobre aquilo que eu entendo. É preciso ter uma agenda mínima, para estruturar e para organizar a intervenção do governo no setor elétrico. Era isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e conversar com vocês nesse curto-circuito. Acho que esse curto-circuito, ele junta, ele se complementa com os dois programas que nós já fizemos esse ano. São temas muito importantes. Eu acredito que é possível, mesmo diante de situações muito difíceis, a gente ter ainda uma agenda mínima. Tem uma agenda que pelo menos organize. Nem que seja para que a gente tenha muito claro por que a gente está perdendo o jogo e aquilo que a gente tem que fazer para reverter esse jogo. Tá bom? Então, eu gostaria né, de agradecer muito a vocês todos, a vocês todas, pela atenção, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ,
num próximo curto-circuito. Se cuidem e vida que segue.